Hey galera, então, hoje vamos pegar a parte de geometria plana, alguns exercícios relacionados àquilo que estudamos na parte teórica, um pouco de noções primitivas de geometria plana, pegamos também polígonos irregulares e regulares, pegamos também triângulos, triângulo equilátero, escaleno, isósceles, passo a passo. Pegamos também polígonos de retângulo, é, quadrado, losango, losango. Além do losango, a gente pegou também foi trapézio e o nosso querido paralelogramo e algumas propriedades dele, né? Pegamos também ângulos complementares, suplementares e replementares. Pegamos também ângulos na circunferência, correto? Logo, eu vou trazer uma outra parte aqui, que seria o paralelismo. Esse paralelismo, a gente já consegue entender que é alguma coisa de paralelo, né? Então, vão ser duas paralelas ou mais paralelas que vão ter várias transversais ligadas, tudo bem? Que vai interceptar a reta. Assim, a gente vai formar um ângulo, né? Ou vários ângulos. Como eu trouxe no exemplo ali, ó. Eu tenho duas paralelas, a reta R e a reta S, cortada ali por uma transversal, a qual vai dividir aquelas duas retas paralelas em quatro ângulos. O ângulo A, B, C e D, GH, FGHIJ, FGHIE e assim por diante. Tudo bem? Mas como que a gente vai associar esses ângulos? Exemplo, eu tenho B e H. B e H, B está aqui e H está aqui. Esses ângulos vão ser alternos. Alternos porque está alternando, né? Se está alternando esse lado aqui, o B, então o ângulo que vai ser igual a ele vai ser o H. Por isso que está alternando. Alternado, né? Lembra de alternância. Então, ângulos alternos internos. Internos que está na parte de dentro e alternos que está do outro lado. O lado oposto àquele ângulo, né? E o ângulo C e E seria também alternos internos. Lembrando que alternado, lembra de alternância. Se um está desse lado, o outro vai estar do lado oposto. Logo, interno porque ele está dentro. Ó. C e E, B e H. Esses são ângulos alternos internos, tudo bem? Agora vamos para o alternos externos. O alternos externos a gente já fala de externo. Externo é o que está fora. Se o que está fora, o que vai acontecer? Vão ser os ângulos que estão fora. E alternado seria a diferença. Se um está em uma certa posição, o ângulo que vai ser igual a ele vai estar alternado, vai estar do outro lado. Se você olhar ali, a gente tem ângulos alternos externos, o A e o G. Ó. Tá vendo que eles alternaram, tiveram uma alternância? Então, os ângulos eles estão na parte externa, que está do lado de fora, e alternado porque são ângulos que não podem ficar na mesma linha. São ângulos que o A está nessa linha aqui, já que é alternado, então ele não pode estar aqui para ser alternado. Não pode ser o F, logo só pode ser o G. Tudo bem? Esses ângulos são alternos externos. E a gente também tem o D, e também temos o F, que seria alternos externos. Alternado, lembra de alternância. E lembrando também que externos, que seriam fora, ângulos para fora. A gente também tem os colaterais. Esqueci até de botar aqui e escrever certo. Colaterais, né? Esses ângulos colaterais, a soma deles vai ter que ser... A soma deles vai ter que ser o quê? A soma desses ângulos vai ter que ser igual a 180 graus, tudo bem? Vamos lá. Quais são os ângulos colaterais externos? Os colaterais externos são D e G. D e G.
Logo, se eu somar D mais G, tem que dar quanto? 180 graus. Agora, se eu somo os ângulos A e F, logo, se eu somar o ângulo A e F, isso vai ter que dar quanto, Samir? Vai ter que dar 180 graus, tudo bem? Esses são os colaterais externos. Agora, Samir, os colaterais internos. A gente tem o B e o E, que quando você soma esses dois caras, tem que dar quanto? Tem que dar 180. E a gente tem o C e o H, que também são colaterais internos. Lembrando que B e E, colaterais internos, C e H, colaterais internos. E a soma desses caras tem que dar quanto? 180 graus. Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente tem o APV. Samir, o que é o APV? Sempre quando você vê alguma coisa de OPV, quer dizer ângulos opostos pelo vértice. Logo, o vértice, aquele ponto ali, ó, são os dois pontos, esses dois pontos aqui, ó. Logo, se eu tenho ângulos opostos pelo vértice, esses ângulos vão ser iguais. Se você olhar o A e o C, eles são opostos pelo vértice. Ó, eles estão aqui, ó, opostos pelo vértice. Logo, se eles estão opostos pelo vértice, eles vão ter o quê? Eles vão ter uma mesma medida, o mesmo grau, correto? E a gente também tem os ângulos opostos pelo vértice, D e B, H e F e G e E. Esses são os ângulos OPV, opostos pelo vértice. Logo, se eu tiver ângulos opostos pelo vértice, o que eu vou ter? Eu vou ter C igual a A, D igual a B, H igual a F e G igual a E. Então, esses ângulos opostos pelo vértice vão ser iguais, tudo bem? Aí, o que a gente vai começar a associar isso? A gente vai começar a associar essa parte de paralelismo com algumas questões que eu trouxe. Lembrando que todas as questões que eu trouxe são do Fundamentos de Matemática Elementar 9, de Geometria Plana. Então, você que está estudando aí, você tem que ter esse livro, tudo bem? Vamos olhar. O exercício 1. Sabemos que as retas R e S são paralelas? Se são paralelas, beleza. Determine o valor de x, y e z. Tudo bem? Como que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar a reta R. Ali eu tenho 50, z e 60, né? Mas se você olhar ali, não está acontecendo uma meia volta? Ali não é uma meia volta? Ó, aqui não é uma meia volta? Se é uma meia volta, corresponde a quanto, Samir? A 180 graus. Logo, se eu somar 50 mais z mais 60, tem que dar quanto? 180. Então, vou somar, ó, z mais 50 mais 60 graus, né? Isso tem que dar igual a quanto? Samir, tem que dar igual a 180 graus, né? Z vai ser igual a quem? Vai ser igual a 180 graus, menos quem? Que eu joguei para o outro lado. Aqui vai ser 50 mais 60. 50 mais 60 dá 110, mas o passando para o outro lado vai vir como menos 110. Logo, Z vale quanto? 180 menos 110 graus vai dar 70 graus. Tudo bem? Logo, se está dando 70 graus ali, a gente achou o nosso primeiro ângulo que ele falou, né? Que vale 70 graus, que é o Z. Agora, a gente vai olhar as questões de paralelismo para ver o que se enquadra. Como assim o que se enquadra? Ali eu tenho um ângulo de 50 graus e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Você está vendo que se você traçar aqui, ó, forma o quê? Uma reta. E se você traçar aqui, forma uma outra reta. Olha que coisa legal para a gente poder entender. Logo, a gente está no caso de paralelismo. Sendo que, sempre quando você estiver fazendo esse Z aqui, ó, tô desenhando ele de novo. Ó, tá vendo que está fazendo meio que um Z? Tá vendo que está fazendo esse Z? Então, esse ângulo vai ser o quê? Alternos internos. Ó, a gente está nesse caso aqui, alternos internos, ó, B e H. Cadê o B?
ó, B e H. A gente está no ângulo, no caso de alternos internos, tá? Então, sempre quando você fizer o Z assim, ó, esse Z do Zorro, né? Então, aquele ângulo aqui, Samir, vai ser igual a esse ângulo aqui? Correto? Então, eu posso falar que Y é igual a 60 graus? Posso. E olha que legal, se você olhar o valor para a gente poder achar o valor de x, a gente também está no mesmo caso, ó. No Z, ó, olha o Z aparecendo aqui, ó. Quando esse Z aparece, a gente está no caso de ângulos alternos internos, correto? Logo, esse 50 graus vai ser igual a x, então aqui vai ser 50 graus, e aqui vai ser quanto? Vai ser 60 graus. Então, x vale quanto? X vale 50 graus. Porém, se você achasse um dos dois ângulos, não, dos dois ângulos, se você achou o z e o y, você percebe que aqui forma o quê? Um triângulo. Se eu formo um triângulo, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a igual a quê? Igual a 180, correto? Então, se eu somar z mais y mais x, tem que dar 180, ó. 50 mais 70, 120. 120 mais 60, 180. Então, bateu. Então, a gente começa a entender como que funciona a parte de paralelismo, tá? Vocês têm que ficar atentos nessa questão aí. Cai bastante, tá? E algumas outras questões também que a gente pode ver em relação a isso, tudo bem? Então, vamos pegar mais umas questões em relação à geometria plana e a parte de paralelismo, tudo bem? Determina o valor de alfa nas figuras abaixo, sabendo que as retas A e B são paralelas, tá? Então, a letra A lá. Ele me deu duas retas paralelas, B e A. Ele me deu um ângulo de 120 e um ângulo de alfa mais 20, né? Vamos olhar primeiramente o ângulo 120. Eu sei que se eu traçar um novo ângulo aqui, o que acontece? Se eu traço esse novo ângulo aqui, seria uma meia volta. Se é uma meia volta, é o que vai chegar em 180. Se aqui eu tenho 120, ali para chegar a 180 falta quanto? Vale 60, né? 60 graus. Tudo bem? Tá vendo esse alfa mais 20? É um ângulo oposto pelo esse vértice aqui. Logo, eu posso formar um novo ângulo aqui que vai ter a mesma medida que alfa mais 20. Não é? Vai ter a mesma medida que alfa mais 20, porque ele é oposto ao vértice. Logo, se eu sei que aquele ali vale alfa mais 20 e ele vale 60, são ângulos alternos internos. Então, posso falar que alfa mais 20 graus é igual a 60 graus. Logo, alfa vale 60 graus menos 20 graus. 60 menos 20 vai dar 40 graus. E a letra A já foi para o papo. Muito de boa. Você tinha que ter sacado dos opostos pelo vértice ali. Tá, agora vamos fazer B. A B você vai fazer sempre dessa forma. Como assim? Tá vendo que eu tenho agora essa reta aqui quebrada? Sempre quando você tiver esse tipo de exemplo, você vai traçar uma horizontal aqui assim, ó, e vai cortar aquele ângulo ali central. Vai cortar aquele ângulo ali central no meio. Então, vai se formar dois ângulos aqui, ó. Vai se formar esse aqui, o vermelho, e também vai se formar ali embaixo o ângulo verde, ó. São dois ângulos diferentes, mas eu sei que tudo vale quanto? Tudo vale 70 graus. Mas já que eu passei com uma horizontal ali, eu cortei o ângulo, né? Sendo que é o seguinte, se você parar para analisar, eu tenho um ângulo de 50 graus ali em cima, né? E aqui é alternos internos, ó. Não faz um Z, né? Aquele Z que eu falei, o Z do Zorro. Não é?
Não é tipo um Z? Logo, aquele ângulo de 50, ele vai aparecer aqui, ó. 50 graus. Ele apareceu ali, porque a gente está em ângulos alternos internos, né? Esse Z aqui, ó. Tudo bem? Logo, aqui, eu sei que isso aqui tudo vale 70 graus. Aqui eu tenho 50. 50 para chegar a 70, falta 20, ó. Então, eu vou botar 20 graus ali, ó. É o que falta. ,20 graus. Logo, a gente também tem ângulos alternos internos, ó. Faz o Z de novo, ó. Vê se não faz um Z. Então, aquele ângulo de 20 vai ser igual a alfa. Então, logo, alfa é igual a quem? A 20 graus. Tudo bem? Tá, vamos lá para C. A C você vai fazer a mesma coisa. Eu vou traçar uma horizontal aqui, ó. Né? Aqui, esse ângulo todo vale quanto? Vale 130 graus. Então, já sei que aquilo ali vale 130 graus. E eu não estou conseguindo fazer uma horizontal mais bonitinha. Logo, aquele ângulo de 70 graus faz o zorro de novo, né? O Z, ó. Logo, aquele ângulo também vai aparecer aqui, ó. Aqui vale 70 graus. Mas isso aqui tudo não vale 130 graus, como eu havia olhado de começo? 130 graus. Aqui eu já tenho 70. 70 para chegar a 130, aquele ângulo ali que eu vou pintar de azul, vale quanto? Vale para chegar a 130. Então, aqui vale 60 graus. 60 graus. Porque 70 mais 60 dá 130. E aqui a gente também vai ter o Z também, né? Ó. De novo. Logo, aquele ângulo de 60 graus, ele vai aparecer aqui, ó. 60 graus. Ali eu tenho uma meia volta, não tenho, Sam? Tenho. Então, posso falar que alfa mais 60 graus é igual a 180? Deve. Então, alfa vale quanto? 180 graus menos 60 graus. Portanto, o alfa vale 180 menos 60, vai dar 120. O famoso teorema dos picos, que a gente está fazendo agora. Então, você sempre vai traçar essa horizontal e vai estudar passo a passo do jeito que eu fiz. Lembrando que você vai ter que lembrar das regras dos alternos, internos, alternos, externos e também ângulos opostos pelo vértice e assim por diante, tá? Então, bora lá para o outro exemplo. Outras questões, né? Exemplos e questões ao mesmo tempo. Vamos lá. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles. Tá. Com base BC, determine x e y. Pessoal, é o seguinte. Quais são as propriedades do triângulo isósceles? Eu tenho dois lados. Vou fazer o triângulo aqui. O triângulo isósceles. Eu tenho dois lados iguais e seus ângulos da base são iguais, tá? Esse é um triângulo isósceles. Eu tenho dois lados iguais e dois ângulos da base iguais, correto? Então, eu vou ter o seguinte, ali eu tenho o triângulo, né? ABC. Aqui eu tenho x mais 45 e ali eu tenho 2x menos 40, né? Graus.
Já que é um triângulo isósceles, eu sei que esse lado é igual a esse lado. Eu sei que os ângulos da base são iguais. Então, já que aqui é y, aqui também é y. Por quê? São ângulos iguais, porque é um triângulo isósceles. Tudo bem? Vou pintar aqui. Mas se você parar para analisar, os dois ângulos estão fazendo uma meia volta com os ângulos que estão sendo somados, né? Então, vai ser como? Y mais x mais 45 graus. Isso vai ter que ser igual a quem? A 180. 180 graus. Por quê? Está dando uma meia volta. Tudo bem? Então, y mais x é igual a 180. 180 menos 45, né? Graus. 180 menos 45. Logo, y mais x é igual a quem? 180 menos 45 dá 135 graus. Então, eu sei que y mais x é igual a 135. Agora, eu vou olhar do outro lado, esse lado aqui. E eu vejo que aquele ângulo também está fazendo uma meia volta com o ângulo que está sendo somado. Então, posso falar que y mais 2x menos 40 graus é igual a quem? É igual a 180, porque está fazendo uma meia volta. Então, o y mais 2x é igual a 180 graus mais 40 graus, né? Então, o y mais 2x é igual a quem? A 180 mais 40. Deixa eu ver se está pegando certinho. Melhorou. 180 mais 40, que dá 220 graus. Então, a gente tem duas coisas. A gente vai fazer um sistema. Y mais x é igual a 135 graus. Eu vou falar que y mais 2x é igual a 220 graus. Lembrando que eu quero achar o valor de x e y, correto? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso querido e amado sistema. Tudo bem? Então, bora lá fazer o sistema. Vou botar em função aqui em cima de y. Vou falar que y é igual a 135 menos x, correto? E no lugar que eu botei em função de y, lá na equação de baixo, eu vou botar o valor de y. Ó. Vai ficar como? Vai ficar 135 graus menos x mais 2x é igual a 220 graus. Tá, eu sei que 2x menos x vai dar x. 220 graus, vou passar esse 135 para o outro lado, logo ele vai mudar de sinal. Tudo bem? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer 220 menos 135, que dá, esse x vale 85 graus. Logo, eu preciso achar o valor de y também. Então, y vai ser igual a 135 graus menos x. X vale quanto? 85 graus. Então, vou botar menos 85. 135 menos 85... 135 menos 85 dá 50. Então, y é igual a 50 graus. Logo, achei o valor de x e y. Tudo bem? Aí, se você quiser ver se está certo, é só você substituir os valores aqui em x e y. Ó. Eu tenho 85. 85 mais 45 dá 130. Esse grau aqui, que eu estou pintando de vermelho, vale igual a 130 graus. Então, para chegar, eu sei que vale 130. Então, para chegar a 180, já que é uma meia volta, o y só pode ser o quê? 50.
Bateu, ó. E ali a gente vai fazer a mesma coisa assim por diante. Se você quiser fazer, você faz, tá? Mas tá tudo certinho. Vamos lá. Vamos fazer o 4. Agora a gente está na parte de triângulos. Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Tudo bem? Vamos lá. Sabendo que o triângulo ABC isósceles, se é isósceles, eu sei que os dois lados dele são iguais e também sei que os ângulos da base dele são iguais. Tá. Com a base BC determine x. Então é fácil, já que eu sei que o triângulo isósceles, os lados dele são iguais, então posso falar que 2x menos 7 é igual a quem? A x mais 5. Agora é só fazer. 2x menos x é igual a 5 mais 7. Joguei o x para o outro lado e o 7 para o outro, tá? Então, x é igual a quem? A 5 mais 7, que dá 12. Então, isso vale x. Se você quiser substituir ele, pode, ó. 12 mais 5 é igual a 17. Ali vai ser quanto? 2 vezes 12 vai dar 24 menos 7, dá 24 menos 7 também vai dar 12. Dá 17, desculpa. Porque é 12 mais 5 é 17. Esse 7 meu parecia um 2. Deixa eu botar 17. Logo bateu. Porque o triângulo isósceles tem dois lados iguais. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para outra. Sabendo que o triângulo ABC isósceles com base BC determine x. Como eu falei, o triângulo isósceles cai bastante também. Mas, qual a propriedade? Os dois lados dele são iguais e os seus ângulos da base são iguais. Então, ele me deu os ângulos da base ali. Aqui é 30 graus. Então, é fácil, né? Eu sei que isso aqui vai dar 30 graus. Não precisava nem fazer conta. Ou, se você quiser fazer, você vai fazer 2x menos 10 graus é igual a 30 graus. 2x é igual a 30 graus mais 10 graus, passando 10 para o outro lado, somando. 2x é igual a 30 mais 10, 40. 40. X é igual a 20 graus. E tem alguma... Não, tá certinho. 2 vezes 20 dá 40. 40 menos 10 dá 30. Você vê que não precisava nem fazer conta. Só você saber essa propriedade. Que não é nenhuma propriedade, né? É mais o que acompanha, né? É uma definição de triângulo isósceles, que tem que ter dois lados iguais e também tem que ter os seus ângulos da base iguais, tudo bem? Tá, vamos lá. 6. Determine x na figura abaixo. Tá, ele me deu esse triângulo aqui. Eu quero determinar x e y. Isso aqui precisava apagar, né? Não precisava nem botar. Lembrando que essas questões são tiradas do Fundamentos de Matemática Elementar. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar determinar o seguinte. Esse triângulo aqui. Olhando o triângulo todo. Olhando esse triângulo aqui todo. Estou tentando desenhar, tá? Ali é 55 mais 30, que dá quanto? 85 graus. Ali é 40 graus. Olha que legal. Eu preciso achar primeiro aquele ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de Z. E ali tem um ângulo Y. Samir, mas esse cara aqui que você tirou do meio, eu só estou trabalhando com um triângulo grande primeiro, para depois trabalhar com um triângulo quando ele está cortado ali numa... Provavelmente
que ele está traçando aqui, né? Essa horizontal. Horizontal não, essa reta. Então, é só você fazer. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, Z mais 85 graus mais 40 graus tem que dar quanto? 180. Então, Z vai ser igual a quem? A 180 menos quem? Quanto que é 85 mais 40? Dá 125. 125 passando para o outro lado vai vir como menos 125 graus. Então, Z é igual a 180 menos 125, que dá 55 graus. Então, achei o valor de Z. Samir, por que você achou o valor de C? Porque eu acho que dá para fazer uma coisa bem legal aqui. Por quê? Se você parar para analisar, esse Y aqui, ele está fazendo o quê? Uma meia volta, ó, com esse ângulo Z. Logo, se eu somar Y mais Z, tem que dar quanto? 180 graus. Que é uma meia volta que vale 180 graus. Mas eu sei quanto que vale Z. Z vale quanto? 55 graus. Igual a 180. Então, o Y vai ser igual a quem, Samir? O Y vai ser igual a 180 graus menos quem? 55 graus. 180 menos 55 dá 125. Achei o valor de Y. Agora eu preciso achar o valor de X. Agora que eu vou achar o valor de X. Já achei o valor de Y, agora eu vou achar o valor de X. E vai ser até fácil. Por quê? Já que aqui vale 55 graus, aqui vale 125 graus, aqui não forma um triângulo? Então, 55 mais 55 dá quanto? 55 mais 55 dá 110. 110 para chegar a 180, que seria a soma dos ângulos internos do triângulo, é 180. Então, esse x só pode ser quem? Só pode ser 70 graus, né? Porque é o que falta para chegar a 180. Então, x é igual a 70 graus. Tudo bem? Ah, se você quisesse fazer de outra maneira, vendo aqui, ó, 30 mais 40 dá 70. Esse ângulo aqui é quanto? Tá vendo que é um triângulo, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? Tem que dar 180. Se eu tenho 70 aqui já, para chegar a 180 falta quanto? 110 graus, tá? Aqui, esse ângulo X, ele está fazendo uma meia volta com aquele ângulo 110, né? Então, se eu somar x mais 110 é igual a 180, eu também consigo achar o valor de x, que vai dar a mesma coisa, que vai dar 70 graus. Você pode fazer de vários métodos essa aqui, tá? Eu optei para fazer os dois para vocês verem como que funciona. Bora para outra. Tá, vamos lá. Mostre que as bissetrizes dos ângulos agudos alfa e beta de um triângulo retângulo formam um ângulo o ângulo gama, né? Que independe de alfa e beta. Qual o valor de gama? Dica, use a figura abaixo. Tá. Aqui é o valor de gama. Tudo bem. Primeiramente, vamos olhar o triângulo inteiro. Esse triângulo retângulo, né? Porque eu sei que é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo, né? Se ele está falando que está dividindo o ângulo em dois aqui, ó, a gente sabe que esse cara aqui pode ser uma bissetriz, né? Que ele está dividindo o ângulo em duas partes iguais. Se ele está dividindo o ângulo em duas partes iguais, então antes dele dividir,
aquele ângulo ali estaria inteiro, né? Então ele seria o quê? Alfa. E ali seria beta. Por quê? A bissetriz ela tem como propriedade dividir um ângulo em duas partes iguais, correto? Então, necessariamente, se eu traçasse uma bissetriz aqui, seria alfa dividido para 2. Por isso que ele fez aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos somar alfa mais beta mais 90 graus tem que dar quanto, Samir? 180 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, alfa mais beta é igual a 180 menos 90, que dá 90 graus. Então, essa soma aqui tem que dar 90 graus. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse triângulo que ele se formou com a sua o quê? Com a sua bissetriz, ó. Vou formar aquele triângulo que ele fez ali, ó. Aqui eu tenho um ângulo gama. Ali vale alfa sobre 2, ele vale beta sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, é alfa sobre 2 mais beta sobre 2 mais gama é igual a 180. Fazendo MMC, eu vou fazer o seguinte. Já que tem o mesmo denominador, eu vou botar todo mundo com o mesmo denominador. Ó. Alfa mais beta dividido para 2 mais gama é igual a 180 graus. Eu vou passar multiplicando, ó, fazendo MMC. Então, alfa mais beta mais 2 vezes gama é igual a 180 vezes 2, que dá 360 graus. E olha que coisa legal. O quê? Não apareceu alfa mais beta aqui? E quanto que vale alfa mais beta? Vale quanto, Samir? Vale 90 graus. Então, posso substituir? Deve. Então, no lugar de alfa mais beta, eu vou botar 90 graus. 90 graus mais 2 vezes gama é igual a 360 graus. Então, eu vou fazer o seguinte. 2 vezes gama é igual a 360 graus menos 90, né? Então, você vê que você deveria fazer esses dois passos para poder fazer pelo menos alguma coisa para você achar o valor de gama, né? 360 menos 90 dá 270. Então, 2 vezes gama é igual a 270. 270 dividido para 2 dá 135 graus. Achei o valor de gama que ele pediu. Ele pediu, né? Fórmula gama. Qual o valor de gama? 135 graus. Esse aí foi. Então você faria o triângulo maior e o triângulo menor. Você ia botar um em função do outro, pelas coisas que você ia conseguir achar, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E você vê que não é uma questão difícil, mas uma questão que você tem que ter um certo. Tem que ter uma certa atenção para você não errar. Tudo bem? Então, bora lá para o 8. Agora, o 8 a gente vai trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com ângulos na circunferência. O ângulo escrito, ângulo central, ângulo de segmento, ângulo excêntrico interior e excêntrico
externo, né? Como eu já passei essa parte da matéria, então eu vou fazer mais rápido. Se você olhar essa figura, você tem o seguinte, você tem um ângulo excêntrico interior. Então, eu sei que aquele ângulo x é igual a 150 graus mais 50 graus, isso dividido para 2. Lembrando que nada mais nada menos que é a média aritmética entre os arcos, que seriam esses arcos, dividido para 2. Então, x vai ser igual a 150 mais 50, vai dar 200. 200 dividido para 2, x equivale a 100 graus. Lembrando que a gente está pegando ângulos na circunferência. Esse aí seria o ângulo excêntrico interior. Vamos lá. Lá em cima, agora eu tenho, olhando a imagem, eu deparo que aquele ângulo ali é um ângulo excêntrico externo, né? Esse ângulo excêntrico externo nada mais nada menos que vai sempre ser nessa figura aí bonitinha. Ai. Vamos lá. Quando eu tenho esse ângulo excêntrico exterior, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ângulo, que é o ângulo x. Então, x vai ser igual a quem? Ao arco maior, que vale 100, menos o arco menor, que vale 50, graus. Isso dividido para quem? Para 2. X vai ser igual a quem? A 100 menos 50 graus vai ser igual a quem? A 50 graus, né? 50 graus dividido para 2, x é igual a 25 graus. Já foi. Esse aqui é o ângulo excêntrico exterior, tudo bem? Agora a gente vai resolver umas questões baseadas nos ângulos na circunferência, correto? Então, essa questão aqui é do Fundamentos de Matemática Elementar 9, mas é muito parecido com uma questão que é o NEAR. Essa questão aqui. Determina um valor de alfa. Tá, tudo bem. Eu vou fazer de vermelho. Tá, vamos lá. Olhando aqui, eu tenho uma circunferência a qual tem 200 graus aqui, ó. 200 graus. Eu sei que para dar uma volta inteira, precisa de quê? 360 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, vale quanto? 160 graus. Porque é 160 graus mais 200, que dá 360. Não é? E o que que acontece? Aquele ângulo ali é um ângulo central. Eu sei que o ângulo central vai ser igual à medida desse arco aqui, ó. Sempre vai ser assim. O ângulo central vai ser igual à medida daquele arco. Se aqui vale 160, o arco total que vai de A até B, dando um exemplo, vale 160 graus. Aquele arco todo. Tudo bem? Aquilo ali tudo vale 160 graus porque aquele ângulo ali, aquele ângulo é um ângulo central. O ângulo central é igual ao comprimento do arco. Tudo bem? Mas logo, eu tenho o seguinte, eu tenho esses dois ângulos aqui, ó. Esses ângulos são ângulos inscritos à circunferência, que batem em um ponto na circunferência. Eu sei que, pela propriedade do ângulo inscrito, eu sei que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, se eu chamar aqui de x e y, lembrando que isso aqui tudo vale quanto? Vale 160 graus, não é? Lembrando que ele quer saber o valor de alfa.
Então, já que aquilo ali é um ângulo inscrito, e um ângulo inscrito é metade do ângulo central, então esse aqui, esse x, só pode ser o dobro desse ângulo. Por quê? Se eu sei que o ângulo inscrito é metade do ângulo central, o que eu vou fazer? Eu vou olhar esse 60, que é o ângulo inscrito, igual a quem? A x, né, que eu determinei que aquele arco ali vale x, dividido para 2. Então, se eu passar para lá multiplicando, eu sei que aquele arco ali, x vale quanto? Vale 120. Agora fica fácil. Por que fica fácil, Samir? Fica fácil por quê? Se aqui vale 120 graus, eu sei que aquilo ali vale quanto? Eu sei que aquilo ali vale 160. Então, para chegar a 160 de 120, falta quanto? 40. 40 graus aqui. Se você somar 120 mais 40, vale quanto? Vale 160. Porém, eu preciso achar aquele alfa. E alfa também é um ângulo inscrito. Lembrando que o ângulo inscrito é metade do ângulo central correspondente, né? Então, eu vou falar que alfa vai ser igual a quem? A 40 dividido para 2. Portanto, o alfa é igual a 20 graus. Acabou. Essa já foi também. Então, a questão 10, você tinha que lembrar do ângulo inscrito e o ângulo central. Sabe onde eu acho mais questões? Fundamentos de Matemática Elementar 9. Vamos fazer as duas últimas para dar uma finalização? Vamos lá. Tá, determina o valor de alfa. Ali me deu aquele ângulo ali, alfa, né? Aqui vale quanto? Aqui vale 260 graus. Se aqui vale 260 graus isso aqui tudo, esse valor aqui desse arco vale quanto, Samir? O que falta para chegar a 360. Vale quanto? 100. 100 graus. Sendo que eu também tenho um ângulo aqui, ó, que é o nosso ângulo central. Vou chamar ele de x. Sendo que se você olhar bem, isso aqui é um ângulo excêntrico exterior, porque eu tenho um ângulo alfa do lado de fora, né? Então, o que eu faço? Eu sei que alfa vai ser igual a quem? Ao maior arco, que é 260 graus, menos o menor arco, que vale 100 graus, dividido para 2. Portanto, o alfa vale 160, né? Dividido para 2. Portanto, o alfa é igual a 80 graus. Achei alfa. Acabou a questão. Era só você saber da circunferência. Se ele tem 260, o que falta vale quanto? 100, porque 260 mais 100 dá 360. Logo, eu tenho uma circunferência completa. E aquele ângulo que está do lado de fora é um ângulo que? É um ângulo excêntrico exterior. Logo, se é um ângulo excêntrico exterior, então eu vou falar o seguinte, que aquele ângulo é igual à subtração do maior ângulo com o menor ângulo dividido para 2. Vamos lá, 12.
Sabendo que O é centro da circunferência, opa, se está falando que ele é centro, aquele 146 ali é o quê? É o ângulo central. Já que eu sei que aquilo ali é um ângulo central, o ângulo central é igual à medida do arco. Então, aqui vale quanto, Samir? Esse arco aqui vale quanto? Vale 146 graus. Agora, vamos olhar. Beta é um ângulo inscrito porque ele bate em um único só ponto na circunferência. E eu sei que beta sendo um ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central correspondente. Então, beta vai ser igual a quem? A 146 dividido para quem? Para 2. Porque ele é um ângulo central. Ângulo central não, um ângulo inscrito. Lembrando que o ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central. 146 dividido para 2 dá 73. Então, beta vale 73 graus. Achei o valor de beta. Agora, vamos olhar alfa. Se você parar para analisar, alfa é um ângulo que está fora da circunferência, né? Não está fora da circunferência? Sim, está fora. Sendo que esse ângulo aqui é excêntrico exterior. Aqui, essa parte vale quanto, Samir? Vale 146. Eu sei que a circunferência total vale quanto? Vale 360 graus. Então, eu preciso achar esse arco aqui para eu fazer a propriedade, a definição, né, do ângulo excêntrico exterior. Então, vai ser 360 graus menos aquele arco que eu achei, 146. Que dá 214. Ah, Samir, então aquele arco ali vale 214 graus? Sim, porque se você pegar 214 mais 146, dá 360, que é uma circunferência completa. Aqui a gente já consegue achar o valor de alfa. Por quê? Já que eu tenho dois arcos e eu estou com um ângulo exterior, então o ângulo excêntrico exterior. Então, alfa vai ser igual à subtração entre os dois arcos. Lembrando que é o arco maior menos o arco menor. Isso dividido para 2. Portanto, alfa vai ser igual a quem? Vai ser 214 menos 146 dividido para 2, que dá 34 graus. Achei alfa e achei beta. Não é muito difícil, sendo que você tem que estar familiarizado com esses ângulos. Ângulo central, ângulo inscrito, ângulo excêntrico interior, excêntrico exterior, ângulo de segmento. Isso aí eu passei na parte da teoria, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí. Finalizei nessas 12 questões, que foram bastante questões por hoje. E qualquer dúvida vocês falam comigo aí, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Fechou? Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço.